Thiago Lira, quero com esse vídeo fazer um resumão aí para a prova de amanhã do Enem, tá bom? Primeiro dia de prova, aqui eu vou dar dicas preciosas de língua portuguesa, tá bom? Filosofia, redação para vocês, tá bom, galera? É um prazer enorme dar essa aulinha aqui para vocês resumida, eu tenho vários alunos que vão fazer a prova do Enem, tá bom? Então assim, pensamento positivo, força na peruca, como se diz aí, e vamos que vamos. Galera, em língua portuguesa existem assuntos chaves. Primeira coisa importante, não desista de um texto, tá bom? O Enem, às vezes, ele se mostra como cansativo por causa do número excessivo de textos, de gráficos, de charges, tá bom? De tirinhas, e aí você se cansa, mas olha, uma dica, não se canse. Muitas das questões, se não a maioria das questões de língua portuguesa, você consegue ter um bom desempenho olhando para aquele texto base ali. Eu posso dizer também nas questões humanas, tá bom? Quantas questões de história, geografia, filosofia, sociologia, você consegue um bom aproveitamento fazendo uma boa interpretação daquele texto ali, beleza? Do ponto de vista do conteúdo, em língua portuguesa, eu posso destacar aqui para vocês variações linguísticas, que é um assunto muito importante. Fica ligado aí a questão do português regional, né? Nós vivemos num país intercontinental muito grande, né? O nosso país é de tamanho de extensão aqui na América do Sul, maior. Então, a gente tem fatores históricos, né? Fatores geográficos, fatores culturais que influenciam na língua portuguesa em determinadas regiões. Tá bom? O português, às vezes, falado do ponto de vista linguístico num canto do Brasil é diferente do outro. Agora, é muito ligado com o preconceito linguístico, né? Não é que haja um preconceito, não devemos agir com preconceito se uma determinada pessoa não respeita as normas gramaticais, o português dito formal, não é verdade? Tá? Então, variação linguística muito importante. Então, tem lugar que fala empim, tem lugar que fala macaxeira, não é verdade? E por ali vai. Então, isso é muito, muito importante. Muito ligado também nas funções da linguagem, 6 funções. Aquela função da linguagem que cai muito na prova, né? A função referencial, que é aquela função que só visa informar, tudo bem? Qual a intenção do autor do texto? Somente informar. Então, por exemplo, amanhã não haverá aula. É um texto que a gente pode dizer que tem uma função da linguagem de referencial. A função metalinguística, que é a função de explicar o próprio código, tá bom? Os bastidores. Quando o autor do texto, por exemplo, ele quer explicar o processo de criação daquele texto, tá bom? A função da linguagem emotiva, quando o autor do texto deixa marcas da sua subjetividade, tá? Se emociona, deixa a marca da sua subjetividade. Função da linguagem poética, centrada na função estética, ali na parte estética. Por exemplo, se você pensar numa trova, onde a primeira linha tem que rimar a última palavra com a terceira, e por ali vai, os sonetos, tá bom? Ou seja, tem um fator estético dentro do poema que quer capturar você. Função da linguagem conativa ou apelativa, das linguagens publicitárias também, muito importante, tá? São 6 funções da linguagem, estou destacando as principais aqui, tá? Cuidado para não confundir funções da linguagem, que é essa intenção ali do autor do texto, tá? Com as figuras de linguagem. Figuras de linguagem, a ideia de conotação e denotação, muito importante no Enem também, né? Conotação é quando eu tenho ali uma linguagem figurada, uma linguagem que foge ao signo linguístico padrão, né? Eu posso, por exemplo, viajar em vários mundos por meio da linguagem, através da figura de linguagem, através das figuras de linguagem que me permitem fugir do plano real de uma linguagem. Então, por exemplo, a lixeira está cheia. Função da figuras de linguagem? Bom, nenhuma, porque eu tenho ali uma linguagem real, chamada denotativa. Agora, a minha vida é uma lixeira, ou seja, eu estou fazendo aí uma metáfora da minha vida com uma lixeira. Então, usei uma figura de linguagem, metáfora, que é uma espécie de uma comparação, tá bom? Muito ligado aí com a metáfora, que cai muito, e várias outras também. Mas posso destacar para vocês, primeiramente, essa diferença. Onde tem marcas ali de uma linguagem figurada, de uma linguagem conotativa, e onde não tem, já é uma questão do Enem, tá bom? E a outra são as próprias figuras de linguagem, metáfora, metonímia, catacrese, antítese, tá? Antítese e paradoxo, muito importante. Antítese são palavras com sentido contrário, dia e noite, tá bom? Bem e mal, tá? Paradoxo, a ideia em si, ela é uma ideia contraditória. Então, por exemplo, pegando Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Poxa, seja eterno
enquanto dure, se vai somente durar enquanto dure, não é eterno. Então tem um paradoxo. Mas no soneto aí da fidelidade de Vinícius de Moraes, ele pode fazer isso. Ele tem licença poética e ele está expandindo ali, né? Ou seja, esse paradoxo aí nesse que seja eterno enquanto dure é que dá esse tchan, tá bom? Outra coisa interessante para o Enem também é a polissemia. É uma palavra que pode ter mais de um significado, tudo bem? Então, por exemplo, a palavra cabo. O cabo vem depois do soldado. O cabo da boa esperança. O cabo elétrico, tá entendendo? Então, a palavra cabo com várias semânticas. Tem uma questãozinha antiga também, a palavra rede, né? Tinha uma família na rede mexendo no laptop. Estava balançando numa rede, a família toda dentro de uma rede e vendo alguma coisa na internet. E aí a rede cai. E o pai fala, a rede caiu. Qual rede caiu? A rede que estava balançando a família ou a rede da internet? Então a palavra rede com mais de um sentido aí. Cuidado com os vícios de linguagem, também cai muito, né? Ambiguidade, quando tem mais de um sentido. O pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição, subir para cima, descer para baixo. Essa repetição pode ser viciosa ou não, tá? Então, muito ligado à ambiguidade, mais de um sentido, tá? Então, Joana chamou sua filha para ver a foto dela. Foto de quem? Da filha ou de Joana? Né? Então, uma ambiguidade aí a partir desse pronome dela, tá? Muito importante para vocês. Outra coisa que eu posso destacar para vocês é a linguagem verbal e não verbal. A não verbal muito ligadas aí a placas, ligadas a sinais. Na internet nós temos os emotions, né? Muito importante. Muito ligado também, pessoal, à aceleração da comunicação, tudo bem? Principalmente nessas redes que nós estamos imersos, nas redes digitais, tá bom? A questão da pandemia fez uma imersão realmente no mundo digital, na educação e por ali vai. Você com certeza vai ter textos desses de apoio ali, tá? Então muita atenção nessa pegada aí, tá? Muito, muito importante. Bem, pessoal, em filosofia não tem como não, primeiramente, voltar à questão de olhar o texto com calma, tá bom? Muita atenção no texto que você está lendo. Não podemos deixar aqui de revisar os clássicos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates com a sua máxima, só sei que nada sei. Sócrates, há quem diga que é ali com Sócrates que nasce a filosofia mesmo, né? Sabemos que a maioria dos historiadores vão dizer que a filosofia nasce com os pré-socráticos, tá bom? Apontam inclusive Tales de Mileto como o primeiro filósofo, porque ele vai tentar trazer a razão em uma investigação da natureza, da physis, para responder as questões, por exemplo, mitológicas lá na Grécia, tá bom? Mas Sócrates, lá em Atenas, século IV a.C., ali, é que vai desenvolver realmente o pensamento em busca da verdade. O filósofo, pessoal, é aquele que é amigo do saber. Ele não tem o saber, ele busca o saber, tá bom? Por isso que Sócrates era considerado o mais inteligente de Atenas, porque ele sabia que não sabia, né? E isso é muito importante, assumir a nossa ignorância. E através do parto do conhecimento, a famosa maêutica, tudo bem? O Sócrates queria extrair as verdades. Para Sócrates, nós temos a verdade dentro de nós, tá bom? Isso é muito interessante. Sócrates vai ter o seu grande aluno, né? Platão. Platão vai fundar uma escola chamada Academia. Platão, ele é onde vai realmente introduzir a literatura filosófica, com muitos escritos, com muitas histórias, muitas narrativas, tá? Platão, assim, que a gente tem que levar para o Enem, essa questão do dualismo no mundo das ideias. Para Platão, a verdade está no mundo que não é esse sensitivo, né? O mundo das ideias, onde o que a gente vive aqui é somente as sombras da ideia, por exemplo, de verdade, de belo, de amor. Por isso aí é o famoso mito das cavernas. Quem lembra? O mito das cavernas, que você pode citar até na redação, né? Há uma alegoria lá no livro A República de Platão, que ele vai dizer que os seres humanos estavam acorrentados numa caverna e o que eles viam eram só sombras de uma verdade que vem de fora, de uma luz que vem de fora, né? Até que um deles sai e enxerga essa luz verdadeira. Esse que sai seria o filósofo, aquele que busca o conhecimento e percebe que o que nós estamos vivendo aqui são apenas sombras de uma verdade, tá bom? Platão vai ter o seu aluno Aristóteles. Aristóteles já rompe um pouco com Platão, e o grande lance de Aristóteles é não se preocupar muito com esse mundo das ideias, e sim a realidade sensitível, né? Aristóteles foi um grande investigador da botânica, da física,
tá bom? Ele vai deixar um grande legado nessas questões da lógica também. Platão, Aristóteles é o grande sistematizador na Grécia Antiga do pensamento filosófico, tá bom? Ele vai deixar escrito sobre a ética, sobre a lógica, ele que introduz o conceito de metafísica. Metafísica aí, mais do que esse além do físico, metafísica como uma ciência primeira, né? Que busca ali entender o ser, tá bom? Enfim, Sócrates, Platão e Aristóteles, muito importante para vocês. Vou dar uma guinada muito rápida, tá, pessoal? Muito rápida agora. Para a Idade Média, nós temos dois grandes filósofos. Idade Média ligada mais a uma filosofia religiosa, com o estabelecimento da Igreja Católica, nós temos dois grandes expoentes. Estou resumindo muito, né? Quem quiser, aqui no canal tem um curso completo de filosofia. Nós temos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são filósofos que ainda que a Idade Média, vocês sabem que foi uma idade muito ampla na história, né? Aliás, há quem critique muito a ideia de Idade Média, Idade das Trevas, que é uma alcunha aí da galera do Iluminismo, né? Na Idade Média muita coisa se produziu. Mas lembre-se que na Idade Média nós temos uma filosofia voltada realmente para a sustentação de uma verdade divina, de um logos divino, tá? E a filosofia vai sempre trabalhar nesse dualismo de verdade, fé e razão, fé e razão. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Lembrando que os dois eles vão retomar as obras lá dos gregos, dos clássicos. Santo Agostinho com Platão, tá? E São Tomás de Aquino com Aristóteles. Beleza? Já na modernidade, galera, não se esqueçam aí dos autores da modernidade, Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau. Se vocês puderem levar para a prova, né? Leve, por exemplo, os filósofos contratualistas que vão ali pensar a questão do Estado, a criação dos Estados modernos, tá bom? Justificando a criação de um Estado, a figura do rei, por exemplo, tá? O contratualismo, muito centrado em Rousseau, por exemplo, e Thomas Hobbes, John Locke também, né? Eles vão justificar que nós precisamos dar parcela do nosso direito para alguém, tá bom? Provavelmente o monarca, para que ele possa dar segurança para a gente. Isso que é a ideia de contrato social, tá bom? Temos aí a obra, por exemplo, o Contrato Social de Rousseau e o Leviatã, de Thomas Hobbes. A famosa frase do Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. O que é isso? O homem no estado de natureza, vai querer matar o outro. Então é preciso algo, seria o Estado, esse ente criado, para que pudesse prover os cidadãos ali de segurança, para que eles pudessem desenvolver a sua vida, as suas atividades. Beleza, galera? Bom, indo bem mais para frente aí, quero falar também para vocês dos filósofos existencialistas, tá bom? Década de 50, 60. Os filósofos existencialistas vêm numa pegada pós-Segunda Guerra, né? Importante lembrar que a Segunda Guerra foi um marco importante da filosofia também, que se questionou ali onde estava a ética, né? Onde estava a ética, né? A ética, inclusive, ligada ao direito, né? Não é possível fazer, por exemplo, leis como o nazismo, né? De Hitler ou o fascismo de Mussolini e depois esses integrantes do nazismo, do fascismo, ao serem julgados, diziam que somente estavam cumprindo a lei. Cadê a ética? É importante pensar o conceito de ética aí, tá bom? Também dentro do direito. Mas aí, pós-Segunda Guerra, nós temos a figura dos filósofos existencialistas que, após ver aquela atrocidade toda, se pergunta cadê o sentido disso tudo. Se Deus está morto, né, entre aspas, por exemplo, lá em Nietzsche falece em 1900, né, uma grande crítica à moral religiosa e tudo mais, né? Nietzsche vem numa pegada de desconstrução, tá bom? Posso dizer que Nietzsche também vem numa pegada ali marxista também, por que não? Né? Marx, lá no século XVIII, pensando nessa luta de classes, pensando realmente em revisitar e pensar esse tema tão caro à desigualdade social e por ali vai. Nietzsche nessa desconstrução ligada à religião, tá bom? Muito interessante. E aí cai na Segunda Guerra Mundial e se pergunta cadê realmente qual o sentido disso tudo. Os existencialistas vão dizer que não há um sentido a priori, tá? Eu posso citar aqui Sartre, vamos escolher o Sartre, que diz que a existência precede a essência. Não existe um determinismo, não existe determinismo. O que existe realmente é um sentido que o homem vai fazendo com as suas escolhas na vida, tá? Muito importante essa ideia também. Galera, dando um salto muito grande, eu acho que para até ajudar vocês, nós podemos ir, depois dos filósofos existencialistas, vamos dar um salto aí a um filósofo contemporâneo, vivo, que é o Habermas, que ele fala da sua teoria da comunicação ativa, né? O Habermas,
ele é muito importante, né? Porque ele fala a teoria da comunicação e ele vai tentar ali, né? Ele que foi um membro da escola de Frankfurt, o Habermas vai com a ideia do diálogo, tentar resgatar nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, espaços de diálogo público. Se você pensar, por exemplo, nas redes sociais, onde a gente está sempre um criticando o outro, onde um pensa A, outro pensa B, Habermas vai tentar trazer esse lugar de atitude, esse espaço para diálogo. Então, a teoria da comunicação, né, ação comunicativa para Habermas, onde as pessoas têm que ter igualdade de condições para ter o diálogo, argumentos socialmente aceitos, a teoria do agir comunicativo. O Habermas é um filósofo que eu acho que podemos destacar aqui com essa temática tão contemporânea, gente, que é dessa oposição, onde se alguém é da ideologia de A e de alguém da ideologia de B, um está criticando o outro ali sistematicamente. Então, Habermas é alguém que eu poderia indicar para vocês. E não tem como falar de um filósofo que faleceu em 2017, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que vai falar da modernidade líquida. O último vídeo meu do curso completo para o Enem, eu falo do Bauman, né? Então, o que acontece? Na modernidade líquida, que para Bauman, né, esse mundo que a gente está vivendo, a tecnologia, com muitos amigos na internet e tudo mais, essa velocidade digital das transformações sociais, as relações não são tão duradouras assim, né? Tudo está mudando, tudo é volátil. Então, vocês podem levar o Bauman para a sua redação também, essa questão da modernidade líquida, né? Para Bauman, aqui eu tenho uma frase do Bauman muito interessante. O Bauman fala assim, ó, a única coisa que temos certeza é a incerteza. Né? Porque não há mais certezas. Ninguém mais fala, eu estou há 30, 20 anos no emprego, estou tantos anos no relacionamento. Tudo é volátil, né? Todos estão querendo ser felizes e as coisas mudam muito rápido. Então não tem mais aquela questão duradoura. Por isso que a própria questão da identidade, buscar a sua própria identidade na vida, tem sido algo muito difícil. Muito difícil, muito delicado. Então, galera, bom, enfim, resumindo muito aqui a filosofia, tem muito mais, deixei de fora Foucault, entre outros filósofos, Hannah Arendt, que eu acho que vocês podem pesquisar lá, se vocês quiserem, lá no meu curso completo de filosofia. Na redação, galera, se a gente pensar nos temas, 2015 foi violência contra a mulher, 2016 nós tivemos racismo e intolerância religiosa, que foram 2 aplicações, 2017 foi educação de surdos, 2018 manipulação de usuários na questão da internet, né, no controle de dados e tudo mais, né? 2019 questão do cinema e 2020 foi doenças mentais. Então, há sempre um tema crítico no Enem, com textos de apoio, você precisa ler esse texto de apoio, você precisa levar argumentos sólidos, filosóficos, históricos, no bolso, poesias, filmes. O Enem gosta muito disso, né? Lá na sua competência, só vingando 3, né? São 5 competências que juntas dão uma nota 1000, não é verdade? Língua portuguesa, a questão dos vários conteúdos, a questão do modelo dissertativo, a proposta de intervenção, tá? Mas para não deixar o vídeo tão longo assim, você tem que levar o seu repertório sociocultural. Então, filmes, livros, filosofia, para sustentar o seu ponto de vista sobre um determinado tema, tá? Existem temas, pessoal, que estão aí, questão, por exemplo, do acesso à justiça, a exclusão digital é um tema importante, evasão escolar, né? A educação no campo, né? O pessoal está voltando com esse tema também. O problema da obesidade, que é um problema que afeta a muitas pessoas, né? A questão do dinheiro nas escolas, no seguinte sentido, como ensinar as crianças a educação financeira, né? Isso é muito interessante, já que a gente teve um tema sobre a questão do problema de como a escola poderia oferecer uma melhor educação para surdos e mudos, não é verdade? Nós temos também essa questão de como a escola poderia se comportar de uma forma interessante na educação financeira. Gente, a pobreza menstrual é um tema muito interessante, sensível, né? Quantas mulheres hoje sofrem por falta de grana, né? Na questão da menstruação, e isso tem um impacto na vida social dessas mulheres enorme, então fica ligado, tá? Enfim, a questão da ética e a corrupção não tem como não falar para vocês. Também a questão da mulher na política, né? Nós temos temas importantes da mulher, violência doméstica, né? Violência contra a mulher, feminicídio, e a questão da mulher também na política é muito interessante também a gente pensar. Meio ambiente, educação à distância por causa da pandemia, né? Os impactos da pandemia na vida social, isso é muito importante pensar também, tá? Entre outros, né?
O que eu posso dizer para você para fazer uma boa prova do Enem de redação? Reconheça o problema. Qual é o problema que está sendo colocado ali? De cara, já pensa em dois argumentos, três argumentos, dois argumentos que você possa colocar, né? Decida de antemão o que você vai colocar de repertório sociocultural. É um filme, é letra de uma música, né? É dois conceitos filosóficos, históricos, tá? Enfim, muito interessante. Você já tem que colocar isso, tá? Que você vai trazer de repertório sociocultural. Porque o Enem quer essa integração do aluno com a cultura com a qual ele está envolvido, né? E você tem que pensar nas propostas de intervenção. Proposta de intervenção, pessoal, tem que ter palavrinhas como transparência, políticas públicas, reformulação de leis, enfim, campanhas publicitárias, conscientização por parte da população, uma integração entre poder público e poder privado. São palavrinhas que precisam estar juntas ali na sua proposta de intervenção para que você possa tirar nota 1000. Muito ligado à língua portuguesa, aos elementos de coesão textual, né, às conjunções ligando os parágrafos, tá? Isso é muito importante. Eu sei que essa altura do campeonato, o vídeo é realmente um mero resumão aí para vocês, mas tenho certeza que você vai mandar muito bem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal e eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova amanhã. Beijo no seu coração aqui do professor Thiago Lira. Valeu!